Shalom, shalom, igreja! Shalom, igreja! Como vocês estão? Uma ótima noite a todos. Estamos tendo visitante aqui nessa noite. Quem está nos visitando nessa noite, levante a sua mão. Glória a Deus, sejam bem-vindas. Essa é a casa do nosso Pai. Vocês estão convidadas a estar cultuando com a gente. E venha fazer parte dessa família chamada Mains, viu? Glória a Deus, bem-vindas. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer também aos nossos líderes, o apóstolo Carlos e a pastora Simone, por me dar essa oportunidade. É com temor e com tremor que estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para nossas vidas. Amados irmãos, quero também agradecer ao nosso pastor Júnior Maia, aos nossos pastores, nosso pastor Brucelin e aos outros pastores da casa, nosso pastor Brás também, juntamente com a pastora. Agradecer a todos por estar junto com a gente, nos ensinando todos os dias. Sem muitas delongas, vamos estar abrindo nossa Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 11. Glória a Deus, profeta. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, 11. A honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus também pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa e minhas filhas, que são mulheres de Deus, para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos à leitura. Está escrito assim. A gente vai ler do 1 até o 7. Do 1 até o 7. Depois do 17 ao 27. Amém? Glória a Deus. Está assim. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmã de Lázaro, que estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vamos lá para o 17. E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, e havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolá-la a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. E declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela respondeu: eu sei, replicando Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Não, vamos repetir esse trecho para a honra e a glória do Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus: eu sou e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Glória a Deus. E também nos diz no 27: sim, o Senhor. E ela respondendo ao Senhor: sim, Senhor. Respondeu ela:
eu creio, e tu és Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Vamos abrir também lá vamos abrir aqui em Marcos 5. Marcos 5, a gente vai ler o versículo 21 até o 24, depois a gente vai pular para o versículo 35. Marcos 5, do seu versículo 21 ao 24, depois pula para o 35, amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está morta, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Vamos fazer um pulozinho, porque aqui embaixo é onde está a cura da mulher do fluxo de sangue. Mas vamos dar continuidade na mensagem, para a honra e a glória do Senhor, seguindo a mensagem da filha de Jairo. No 35 fala assim: fala ele ainda, quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crede somente. Mais uma vez vamos repetir só esse versículo. Quando veio a palavra, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Então saiba, creia somente que o Senhor irá fazer algo novo na minha casa, na sua casa e na nossa vida. Sigamos a leitura, para a honra e a glória do Senhor. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que planteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis com alvoroço e chora? A criança não está morta, mas dorme. Eis que riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, e a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então, ficando todos sobremamente admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Glória a Deus. Vamos mais a uma leitura. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra lá também, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra também lá em Lucas 7, vai ser curtinho, lá no versículo 11 ao versículo 16, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lucas 7, do seu versículo 11 ao 16. Glória a Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos. Numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade ia com ele. Vendo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, parando os que conduzia, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentando-se o que esteve entre os mortos, passando a falar a Jesus, resistiu a sua mãe,
e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glória a Deus, dizendo: grande o profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Peço a todos que se coloquem de pé para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, e vamos estar orando. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Lemos o que o Senhor mandou. Senhor, visita aquele que agora vos fala aqui, Pai. Traz uma mensagem que seja de análise, de alto impacto, que as pessoas possam, Pai, entender que o Senhor é o Deus que restaura aquele que está caído. O Senhor é aquele que pega aquele que para a sociedade está morto, o Senhor ressuscita. Então, Pai, toma conta de cada um aqui e toma a direção, Espírito Santo, pois sei que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode tudo. Amém? Glória a Deus. Pode estar sentando a igreja para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. O tema dessa mensagem que diz assim: mesmo que pareça o fim, Jesus ainda chega. Mesmo que pareça o fim, Jesus ainda chega. Amados irmãos, acredito que todos aqui conhecem a história de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. Jesus tinha uma intimidade com Lázaro, juntamente com a sua irmã, com as suas irmãs. Jesus acostumava a visitar a casa de Lázaro. Mas analisando, se olharmos para a palavra, quando a irmã de Lázaro manda avisar Jesus que o seu amigo, que ele tanto ama, está doente. Acredito que qualquer um de nós, quando soubemos que qualquer conhecido ou parente está doente, tentamos fazer algo para o ajudar. Só que na palavra nos fala que o Senhor, mesmo sabendo o que estava acontecendo, mandou avisar que aquela doença não era para a morte, mas sim para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se mandaram avisar o Senhor, naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha carta, acredito que foi um mensageiro. Então o mensageiro, quando foi levar essa mensagem até Jesus, quando viu a firmeza que Jesus falou, que aquela doença não era para a morte, mas sim para a glória do Senhor, ele deve ter voltado pulando, ele deve ter voltado alegre, ele deve ter voltado cantando. Mas quando ele chega, ele descobre que aquele que era amigo de Jesus tinha acabado de falecer. E novamente o Senhor fica sabendo que o seu amigo Lázaro faleceu, que o seu amigo Lázaro morreu. Imediatamente o Senhor olha para os seus discípulos e diz: ainda não é hora. Porque existe um estudo que fala que antigamente os rabinos falavam que quando a pessoa tinha 3 dias de morto, ainda o espírito pairava sobre o corpo. Então naquele momento o Senhor deixou que passasse 4 dias, porque sabemos que quando um corpo ele entra em putrefação após 4 dias. E ali olhando, analisando a mensagem, a palavra, o Senhor não se esmureceu, ficou na posição, porque eu sei que Jesus sabia o que tinha para vir ali à frente. Mas para que a gente possa ter um entendimento ainda um pouco melhor, voltaremos um pouco para entender a primeira e a segunda mensagem, a segunda e a terceira mensagem que lemos, que foi da filha de Jairo. A filha de Jairo era uma jovem que tinha falecido em sua casa. Talvez como eu e você, ou até mesmo aquele que não está aqui, mas está na live, está dentro de casa, mas ainda está morto. Está dentro da casa do Senhor, mas se encontra morto, como aquela filha de Jairo. Mas nessa noite o Senhor quer te dizer que o mesmo Deus que foi na casa de Jairo e apregou milagre, Ele também vai vir aqui. Ele também vai pregar milagre nessa noite aqui. Pois eu creio que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e Ele faz milagre, mas basta a gente ter fé. Porque se analisarmos a mensagem, ela nos diz que aquele homem se colocou de joelho perante ao Senhor.
Jairo, quando viu o Senhor, um chefe da sinagoga, quando viu Jesus, ele se colocou de joelho. Uma pergunta irei te fazer: onde estão os seus calos? Está na sua língua ou está no seu joelho? Pois Jairo, quando viu Jesus, ele se ajoelhou. Você, quando chega perante ao Senhor, tem se ajoelhado? Tem crido que o Senhor é Deus e é capaz de fazer um milagre? Seja no seu casamento, seja nas suas finanças, aonde estiver um morto, Deus vai ressuscitar. Você crê? Você crê que o Senhor é capaz de ressuscitar? Porque o Senhor, quando Jairo se colocou de joelho, o Senhor se compadeceu. O Senhor sentiu algo ali no coração dele, que ele entendeu: eu tenho de ir lá. E mesmo o Senhor indo até a casa de Jairo, ali tinha outras pessoas que estavam ali junto, que vamos se dizer que é os coveiros, que é aqueles que, quando vê a gente cair, quando vê a gente fraquejar, está ali o tempo todo para nos acusar. E naquele momento as pessoas estavam ali. Quando Jairo vai chegando com Jesus, eles são o primeiro a dizer: ei Jairo, não precisa mais falar com o mestre. Jairo, já foi, desista, se jogue porque acabou, a sua filha morreu. Talvez nessa noite, eu, você, ou aqueles que aqui se encontram, está deixando o seu chamado morrer. A missão que o Senhor te deu, talvez você está deixando ela falecer. Talvez você não está entendendo que ainda existe vida aí. Você não está entendendo que aquele filho que talvez você já desistiu, o Senhor manda te dizer: ainda existe vida aí. Pois naquele momento, quando Jairo se colocou a ouvir aquela mensagem, o Senhor olhou para Jairo e disse a ele: se você crê. Não, vocês não entenderam. O Senhor disse para Jairo: se você crê. A palavra de Deus nos diz que se tivermos a fé do tamanho do grão de uma mostarda, tudo pode acontecer. Então naquele momento, entendo que Jairo, me colocando no papel de um pai, e um papel de um homem de casa, analisando a perca de uma filha naquele momento, Jairo deve estar totalmente fraco. Pois, homens, mulheres, saiba que para muitos nessa sociedade, o número de emergência é 190. Mas para a gente que somos pais e mães de família, o número de emergência dos nossos filhos é o nosso. O número de emergência de cada um dos nossos filhos são o nosso. Então Jairo, naquele momento que ele foi até o Senhor, que ele se prostrou, que ele chegou na porta da sua casa, e as pessoas tentaram desmerecer aquela vinda de Jesus. E mesmo assim, o Senhor avisou a ele: creia, que vai acontecer. E o Senhor mandou sair todos aqueles que começaram, porque o Senhor disse: ela dorme. No olhar humano, aquele que outrora roubava, aquele que outrora se prostituía, aquele que outrora traía a mulher, para a sociedade não tinha mais jeito. Mas o Senhor chegou, o Senhor o resgatou, o Senhor o ressuscitou, e foi isso que ocorreu. Muitos zombaram, muitos desacreditaram, mas o Senhor sabia o que ia acontecer. E Jairo também, juntamente com sua esposa e aqueles que acompanharam Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que nem todos foram com Jesus, foram alguns. Foi Pedro, foi Tiago, irmão de João. Então foram poucos, e ali entraram no quarto. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de descanso. Como tem sido a sua oração no seu quarto? Como tem sido a sua oração em sua casa? Como tem sido a sua preocupação se Jesus voltasse agora? Se Jesus voltasse agora, como está o seu coração, a sua mente e a sua visão perante Cristo? O Senhor ressuscita, mas Ele ressuscita aquele que crê, aquele que esteja pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor.
E o Senhor olha para aquela menina e manda que ela levante. Aquela menina é ressuscitada. Então eu entendo que quando um corpo está em casa, ele ainda está sendo velado. Tudo me diz que tinha pouco tempo que aquela menina tinha falecido. Então eu entendo que tinha poucas horas ou pouco tempo que aquela menina faleceu. Então talvez eu ou você, ou aqueles que estão aqui, tenha algo morto na sua vida. Tenha algo que precisa ser ressuscitado por Deus nessa noite. Analise, entregue na mão do Senhor. Creia que o Senhor vai ressuscitar de novo o teu chamado, o teu casamento, o teu ministério, o teu filho, a tua filha, a tua casa, aquele parente que nunca mais te deu uma paz do Senhor. Ele vai ressuscitar. E outrora, orando a mensagem que veio logo após, que era do filho da viúva, aonde o cortejo estava indo. Então olhamos que no início o Senhor ressuscitou. No caminho o Senhor se prontificou também. O Senhor também estava. Então talvez na minha caminhada, na sua caminhada, enfraquecemos, entristecemos, mas o Senhor é aquele que dá vida. O Senhor é aquele que, se você crer, Ele vai se compadecer de você. O Senhor estava vindo à cidade, quando viu aquela multidão, quando viu aquele cortejo, e o Senhor se compadeceu daquela viúva. Talvez eu, você, não sabemos a dor daquela viúva. Talvez nem eu, nem você imaginamos como pode ser o que passava na mente daquela mulher, que não sabemos se tinha um dia ou 2 dias ou algumas horas que tinha perdido o marido e logo em seguida perdeu o filho. Mas eu te digo uma coisa: existem muitos amigos, existem muitos filhos, existem muitos irmãos ao seu lado, que estão morrendo e talvez você não está enxergando. Talvez você está no papel daquela viúva e não está vendo. Pois, muitas vezes, deixamos a nossa casa, vimos para a igreja, mas deixamos aquele morto lá, ou aquela morta lá, que não quer se achegar para o Senhor. Mas se você crer, o Senhor vai fazer acontecer. Pois a mensagem que Deus trouxe nessa noite é simples, é rápida e é eficaz. O Senhor é aquele que chega no início. O Senhor é aquele que chega no caminho. Mas o Senhor também é aquele que chega aonde muitos dizem que já fede. Pois sabemos que na passagem de Lázaro, Lázaro já tinha 4 dias de morto. Então, pela medicina não tem solução. Pela medicina não tem volta. Pois o sangue para de circular, já não tem mais sangue nas veias, as veias começam a enrijecer, começam a secar. Sabemos que ali não poderiam dizer, talvez ele teve um mal súbito. Não. Lázaro já tinha falecido. Muitos olhou para Jesus naquele momento e falou: Lázaro morreu? O Senhor disse: não, Lázaro dorme. Mas muitos falaram: como Lázaro dorme? Lázaro morreu. E imediatamente eu imagino aquelas irmãs. Como tem sido você? Você tem sido Marta? Você tem sido Maria? Você tem sido aquela irmã de Lázaro, que mesmo vendo tudo dando errado, ainda creu? Ainda quando viu Jesus falou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas muitas vezes, mesmo Jesus presente no local, mesmo assim ainda profetizamos o mal na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Jesus se fazendo presente, mas mesmo assim não acreditamos que o Senhor, que outrora fez, fará hoje. Muitas vezes olhamos para essa mensagem, entendemos que Maria, a irmã de Lázaro, olhou para Jesus, falou: se ele estivesse ali, o Senhor não deixaria ele morrer. Mas existia um propósito por trás daquela morte. Existia um propósito por trás daquilo.
O Senhor precisava que isso ocorresse para que viesse que justamente Ele era o Filho de Deus. Naquele momento, olhamos a mensagem, o Senhor olha para ela e diz: se creres. Eu analisando essa mensagem, eu parei para pensar e fui lendo ela. E chegou num ponto, lá no versículo 35, porque muitos dizem que o homem não chora, mas o versículo nos diz que Jesus chorou. Aí eu me peguei pensando, eu falei: Jesus chorou, mas o homem não chora. Mas o Senhor chorou, se compadeceu. Mas o Senhor, talvez eu entenda que o Senhor chorou pela pouca fé daquele povo que ali estava. Ou eu acredito que o Senhor chorou porque muitos não criam, dizia que cria, mas não cria. Então talvez nessa noite, como eu e você estamos aqui, mas somos como aquele povo. O Senhor está presente, o Senhor está no lugar, mas eu estou com meu coração frio, eu estou desacreditado, eu estou desesperançado. O Senhor naquele momento, quando Ele se coloca de frente ao túmulo de Lázaro, Ele olha para aquele túmulo e pergunta primeiramente, aonde ele está? Dizem que ele já estava no túmulo, e já cheirava mal. Olhando essa passagem, aquilo que fede, aquilo que não cheira bem, já está podre. Então no olhar de todos ali, até mesmo daquelas irmãs que Jesus outrora tinha uma proximidade, não estava crendo. E o Senhor, antes de dizer, tire a pedra, Ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu e falou com Deus. Ele falou com o Pai, que era o único que olhava para Ele, que o ouvia, porque a multidão não estava ouvindo. O Senhor já tinha dito que ele estava dormindo. Meu amigo Lázaro, ele vai ressuscitar. Mesmo assim, a irmã disse no último dia: eu sei que ele vai ressuscitar. Mas o Senhor perguntou a ela, ela não crê, ela não está crendo que Ele é Deus, que Ele é capaz de fazer, pois o Deus de ontem é o Deus de hoje. E naquele momento, o Senhor olha e diz para aquele povo que ali se encontrava: retire a pedra. Quando eu analiso retire a pedra, o Senhor poderia fazer e a pedra saía. Mas eu passo a entender que o milagre para ser gerado precisa retirar a pedra. Uma pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: qual a pedra está impedindo o seu milagre de acontecer? Qual a pedra está atrapalhando o mover de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? A palavra do Senhor nos fala que em seguida o Senhor fala o nome de Lázaro. Lázaro, venha para fora. O Senhor poderia dizer: morto, venha. Ou poderia dizer: venha. Mas só que Ele não fez isso. Porque o Senhor me conhece e te conhece pelo meu nome, pelo seu nome. O Senhor é aquele que nunca vai te abandonar. Por mais que para a sociedade não existe mais jeito, por mais que para o povo ainda olhe e diga: aquele ali não vale a pena, pois o Senhor outrora ressuscitou a filha de Jairo, o Senhor outrora ressuscitou o filho da viúva. Mas por que o Senhor não vai ressuscitar dentro de mim e você o desejo de adorá-lo constantemente, continuamente, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo? Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter o desejo, que possamos olhar para o Senhor como aquele homem olhou quando viu Jesus, se prostrou, como Jairo outrora fez, se colocou de joelho perante ao Senhor. Que possamos verdadeiramente crer no que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus de milagre, que Ele vai fazer. E naquele momento, quando Ele falou: Lázaro, venha para fora, aquele homem saiu.
Aquele homem saiu. Quando Lázaro sai, a palavra nos diz que ele saiu amarrado, atado. Ele ainda estava com algo que prendia ele. Amado, a mensagem da noite quer nos dizer: o Senhor te salvou, o Senhor te restituiu, o Senhor foi aquele que te ressuscitou. Mas uma pergunta eu te faço: você ainda está amarrado? Você ainda está entrelaçado com o passado? Ainda existe algo que te prende lá atrás? Pois se você olharmos bem, para acontecer o milagre, necessitou que alguém removesse a pedra. E logo após que que Lázaro sai do túmulo, ele está entrelaçado. E o Senhor manda que desatem. Você entende que um irmão precisa do outro irmão para que ocorra o crescimento em Cristo, para que seu irmão esteja livre? Pois naquele momento, o Senhor ressuscitou Lázaro. Alguém tirou a pedra para que acontecesse o milagre. Uma pergunta eu te faço: você está pronto para tirar a pedra que vai acontecer o milagre na vida do seu irmão? Eu posso estar disposto a tirar a minha pedra, mas eu estou disposto a tirar a pedra que vai ocorrer o milagre do meu irmão? E em seguida, eu estou disposto a tirar aquilo que prende o meu irmão? Eu estou disposto a ser aquele que vai desatar todos os nós que ainda deixa meu irmão preso ao passado? O Senhor, nessa noite, quer nos mostrar que algo pode acontecer na minha vida, mas depende, primeiramente, do nosso joelho, segundamente, do nosso coração, e terceiro, do nosso irmão. Na palavra de Deus nos fala, lá em Marcos 5, sobre quando o Senhor estava em casa, em Cafarnaum. O Senhor nos traz a mensagem que existia um rapaz aleijado, um paralítico ou um paraplégico. Ele se encontrava em uma cama. Naquele momento, 4 amigos, 4 irmãos o carregavam. Só que a casa estava tomada de pessoas querendo ouvir Jesus. Aí eu me coloco no lugar de um daqueles 4 homens. Imediatamente, quando eu visse a casa lotada, sem ter por onde entrar, com aquela maca nas costas, talvez eu desistiria. E você? Desistiria? Você desistiria, será? Mas aqueles homens ali não desistiram, mesmo com toda a dificuldade, sem ter o que fazer nos olhos humanos. Nos olhos terrenos não tinha o que ser feito. Mas aqueles homens, movidos de uma grande fé, tamanha, talvez até maior do que aquele homem que se encontrava na maca, eles imediatamente acharam uma solução. Mas uma pergunta eu te faço: quando seu irmão cai, quando seu irmão fraqueja, você tem achado soluções para ajudá-lo? Você tem estendido a mão? Ou você só tem criticado? Imediatamente aqueles homens acharam uma forma, eu não sei como, pois acredito que não existia uma escada ali naquele momento, e acredito também que para um homem estar numa maca, naquele tempo não tinha cinto, uma cinta ou um cinto para segurá-lo. Mas aqueles homens arrumaram uma forma de ter uma corda, e subiram no telhado, aonde não deveria ter serrote, aonde não deveria ter martelo, mas aqueles homens conseguiram dar um jeito de levar aquele paralítico perante ao Senhor. Uma pergunta eu te faço: você é aquele amigo que leva o seu amigo perante ao Senhor, na presença do Senhor? Ou até mesmo você tem trago o seu amigo, o seu irmão, para a presença do Senhor? E imediatamente o Senhor perdoou os pecados daquele homem. Talvez o que falta para mim e para você é liberar o perdão, é entender que o Deus que ressuscitou em casa, que ressuscitou no caminho, que ressuscitou aonde não tinha mais jeito,
aonde todos olhavam e diziam: ei, não adianta. Quando eu olho para a mensagem da filha de Jairo, aonde Jairo chega juntamente com Jesus e as pessoas dizem: sua filha já morreu, não há mais necessidade de você estar atrapalhando o médico. Eu quero desistir. Se eu tomo uma topada, não dá mais para mim. Mas o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo, o Deus que ressuscitou o filho da viúva, é o mesmo Deus que hoje está aqui, presente neste lugar, e eu creio que Ele há de ressuscitar tudo o que faleceu na sua vida. O Senhor vai ressuscitar, vai restituir tudo aquilo que morreu. Hoje o Senhor traz um decreto de vitória, o Senhor traz um renovo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e creia, o Deus que ressuscitou ainda faz milagre. O Senhor que fez aquele paralítico andar ainda faz milagre. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ainda faz milagre. Só creia e o resto deixe com Deus. Faça como Jairo fez, se coloque de joelho. Vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Glória a Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que nesse momento analise a sua vida, o que tem morto, o que tem falecido, o que tem caído na sua vida, que você precisa de uma restituição. Faça uma oração pelo aquele amigo, pelo aquele que você sabe que não está aqui hoje, e profetize que o seu pai, que a sua mãe, aqueles que outrora seguiam o Senhor e hoje não seguem mais, voltarão para o caminho do Senhor, e aquele que não conhecia ou não conhece a palavra, irão conhecer. Pois profetize para essa cadeira que está do seu lado, que esse lugar é do seu ente querido, esse lugar é do seu amigo, esse lugar é daquele que hoje não está aqui, mas virá no próximo culto, porque eu creio que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Feche os seus olhos, agora ore com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ore com fé, crendo que o Senhor já fez, creia. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de agora, o Deus de já, o Deus que fez aquele milagre, Senhor, o Deus, Pai, que curou, o Deus que ressuscitou, o Deus que trouxe vida para onde não tinha vida, Pai. Oh Senhor, eu sei que o Senhor está presente neste lugar. Pai, visita a casa dos seus filhos, visita a casa das suas filhas, Pai. Oh Senhor, vai de encontro àqueles, Pai, que agora estão em casa, Senhor, sem força a cultuar, Senhor. Senhor, restaura, Senhor, ressuscita aquele que deixou o seu ministério morrer, o teu chamado falecer, Pai. Pai, vai de encontro, Pai, aquele coração que agora chora, que agora clama, que agora pede pelo seu amigo, Senhor. Senhor, visita a casa de cada um que aqui se encontra, Pai. Pai, é noite de fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai restituir. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai ressuscitar. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer milagre neste lugar. Oh, Pai amado e querido, Deus, vem de encontro, Senhor, como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Pai, dentro da fornalha de fogo, Senhor. Senhor, os teus filhos podem estar passando por uma fornalha, Pai, não sabemos, Senhor, mas vai de encontro, Pai, chega como quarto homem, Senhor, na vida deles, Pai. Pai, vai restituindo, vai transformando, Senhor, aquilo que outrora, Pai, parecia uma queda, uma derrota, mas o Senhor vai dar vida, Pai, como o Senhor fez com a vida e com a filha de Jairo, Senhor, como o Senhor fez, Pai, com o filho da viúva, Pai. Da vida, Senhor, restitui, Senhor, traz avivamento para esse povo, Pai. Pai, renova, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em mim, Pai. Vem fazer morada em nós,
verdadeiramente como o Senhor nos chamou, Pai. Pai, ressuscita, Senhor, aquele que morreu. Ressuscita, Pai, aquele que hoje não ora mais, Senhor. Ressuscita, Senhor, aquele que não se coloca mais de joelho na sua presença, Pai. Pai, ressuscita, Pai. Ressuscita aquele que ainda está aqui caído, Senhor. Aquele que ainda está amarrado, entrelaçado, mesmo depois, Senhor, de ter ressuscitado, mesmo depois do Senhor ter encontrado, Senhor. Senhor, dá força, Pai. Vai de encontro, Pai, a todas as orações que estão sendo feitas nesse local, Senhor. Pois aqui é a sua casa de oração, Pai. Pois o Senhor foi lá na casa de Jairo e fez um milagre, Senhor. O Senhor vai vir aqui nessa noite e vai fazer também um milagre, Pai. Pai, restitui a família, Senhor. Restitui, Pai, as casas, Senhor. Senhor, vai de encontro àquele homem, Pai, que não te entende, porque a esposa está aqui, porque a família está aqui, Pai. Pai, traz, Senhor, avivamento para essa igreja, Senhor. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de fé, Pai. Eu creio, Senhor, como o Senhor fez com Lázaro, como o Senhor fez com a filha da viúva, como o Senhor fez com aquele paralítico, Pai. Faz que os teus filhos voltem a andar. Levanta aquele que está caído. Levanta aquele, Pai, que está dentro de uma cama, de um leito de dor, Senhor. Senhor, vai de encontro, Pai, aos hospitais, Senhor. Senhor, visita todo leito de dor, Senhor. Visita aquelas pessoas, Pai, que agora clamam, Senhor, por uma oportunidade, Pai. Pai, visita as penitenciárias, Senhor. Visita aquele lugar de dor agora, Pai. Oh, Senhor, visita todos os lugares onde tem pessoas chorando pela perca do seu filho, Pai. Pai, como aquela viúva chorava, Senhor. Visita também as mães que acabam de ter notícia que perdeu os seus filhos, Pai. Oh, Senhor Jesus Cristo, restitui aquela mulher que agora chora, aquele homem que agora clama. Pai, vai de encontro aos asilos, aos orfanatos, a todos os hospitais, Senhor. Da cura, apregou a libertação, apregou a salvação, Pai. Oh, Senhor Jesus Cristo, essa é a noite, Pai, que os seus filhos estão aqui clamando, Senhor, te buscando, Pai, crendo na ressurreição que só pode vir do Senhor, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo guarde a nossa casa, toda a nossa família, e que possamos entender que o Senhor, que outrora ressuscitou Lázaro, que outrora ressuscitou a filha de Jairo, que outrora ressuscitou o filho da viúva, é o mesmo Deus que está aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia, a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saber se nessa noite tem alguém que se sente que por algum motivo perdeu, morreu, ou até mesmo precisa ressuscitar ou restituir na presença do Senhor. Você que se afastou por algo, por alguém ou por alguma coisa, gostaria que você viesse aqui na frente, pois o seu Pai te chama. Aquele que ainda não conhece, aquele que nunca entregou o seu caminho ao Senhor, essa é a noite que o Senhor vai fazer algo extraordinário em sua vida. Quero convocar aqueles que crê que só o Senhor é Deus, que Deus pode transformar a sua vida, a vir aqui na frente, pois esse é o momento de você dizer sim e dizer não para o mundo. Dizer sim para Deus e não para o pecado. Dizer sim para Deus e dizer não para aquilo que te prende no passado. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que gostaria de estar entregando a sua vida para Jesus nessa noite? Olhe, aproveite a oportunidade, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. E se o Senhor voltar agora, para onde vai a tua alma? Aonde está o teu coração nesse momento? Plantado nas coisas terrenas ou disposto a se colocar à disposição do Senhor? Amém. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Glória a Não há Deus. decreto, não há mal que possa me vencer, meu Senhor. Minha fé está em